Amigos, shalom para todos, um grande abraço, é um prazer estar aqui com vocês. Acabamos de fazer uma live, eu com o meu filho e o bebê TTV, né? Fizemos uma live sobre Israel, está acontecendo ataques gravíssimos lá em Israel, isso é muito preocupante, né? Por todo o povo de Israel e a gente também que tem amigos, eu tenho muitos amigos que eram da minha sinagoga no Brás e estão morando lá em Israel, deixa a gente muito preocupado, né? Que Deus abençoe o Estado de Israel. E vou falar para vocês a respeito da Torá, essa linda Torá, eu vou estar sorteando assim que completar 20 mil inscritos, ok? Estamos chegando, graças ao Criador, já estamos mais de 19 mil. Ó, Eterno, seja abençoado. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês, obrigado pelo carinho, por todo o incentivo que vocês têm me dado, né? E o que eu quero falar com vocês é a respeito justamente desses ataques que estão acontecendo em Israel. Isso é muito triste e muito preocupante, dói muito na gente. Eu fico muito chateado mesmo quando tem esses ataques, né? Israel ataca 30 alvos do grupo Hamas na faixa de Gaza. A Força Aérea de Israel atacou mais de 30 alvos como contramedida pelos lançamentos de foguetes a partir da faixa de Gaza, informou o serviço de imprensa do exército israelense. Diga-se de passagem que o Hamas age com covardia, né? É o mal de terrorista, que são todos covardes mesmo, né? Eles estão atacando Israel a partir de casa de civis. Se Israel ataca nos pontos em que são lançados os mísseis, vão atingir casa de civis. Olha só que estratégia suja, imunda, típica de terrorista covarde, né? Espero que os terroristas vejam esse vídeo. Eu estou dizendo que vocês são covardes. Vocês não têm coragem de enfrentar uma luta sozinho. Só dessa forma, de forma covarde e traiçoeira. Entre os alvos atingidos estavam instalações dos principais grupos militantes do enclave, o Hamas e o seu aliado Jihad Islâmica, que é um terrível, hein? Jihad Islâmica Palestina. É um grupo terrível, sanguinário. Os aviões de combate das forças de defesa de Israel efetuaram golpes contra 30 alvos terroristas da organização Hamas e Jihad Islâmica Palestina em toda a faixa de Gaza, divulgou esse comunicado, né? Os alvos incluem campos de treinamento e oficinas de armamento, uma base das forças navais, postos de observação e 2 sistemas de lançamento de foguetes. Os golpes também estão sendo realizados contra a capital de Gaza. Os médicos palestinos informaram sobre uma morte e 4 feridos no enclave. Então vocês vejam, infelizmente acaba morrendo gente, mas a maioria dos mortos que acontecem são justamente terroristas, que se misturam com o povo, tá? E acabam depois os grupos terroristas falando para o mundo, olha, Israel está atacando civis e tal. E não é assim. Eles falam que Israel, a ONU inclusive, fala que Israel está atacando com força desproporcional. Mas eles não falam que Israel estava quietinho no canto dele e o Hamas começou a jogar mísseis lá em cima de Israel. Eles não falam isso. Fala que Israel está atacando com força desproporcional. É sempre assim. Uma mulher israelita de 50 anos de idade foi ferida em resultado do ataque a partir do território palestino. Os militares estimam que os militantes dispararam mais de 150 foguetes. Na verdade, foi atualizado, já passa de 200, estão chegando próximo a 300 foguetes contra o sul de Israel, desde a manhã de sábado, onde até agora não foram registradas baixas. Os lançamentos vão atingindo outras áreas de Israel, inclusive no norte do país. As Forças de Defesa de Israel, IDF, anunciaram o fechamento do acesso ao setor perto da faixa de Gaza, incluindo a praia de Ziquim, localizada
ao sul da cidade de Askelon. Na véspera, os militares de Israel atacaram as posições dos terroristas no território do enclave. Em resposta, veja bem que Israel não atacou, ele contra-atacou, se defendeu. Em resposta ao ferimento de 2 soldados israelenses por um atirador furtivo palestino. Na sequência do bombardeio, 2 palestinos foram mortos. 2 palestinos que eram terroristas, tá? Um outro morreu e cerca de 50 ficaram feridos em resultado aos confrontos na fronteira. A tensão entre Israel e a Palestina se intensificou a partir de março de 2018, quando os palestinos iniciaram os protestos da chamada Grande Marcha do Retorno na faixa de Gaza. Desde o início dos protestos, 273 palestinos foram mortos e mais de 17 mil ficaram feridos em confronto contra as tropas de Israel. O que acontece? O mundo mostra Israel atacando e matando o palestino. Não falo que na grande maioria são terroristas, mas fala assim, olha, era manifestação pacífica e era o povo que estava desarmado. Mentira. Bombas, armas automáticas, fuzis. Os terroristas no meio do povo utilizam dessas armas e desses artifícios para atacar Israel. Veja bem, aqui no caso foram atacados 2 soldados de Israel. E é lógico que as forças de defesa têm que dar uma resposta, porque senão eles matam 2 aqui, vão ali na frente, matam 4, daqui a pouco eles estão lá no meio de Jerusalém explodindo bomba e matando todo mundo. Tem que haver uma represália. Só que Israel, pela ONU e por a imprensa mundial, infelizmente imprensa de esquerda, toda condicionada à mentira, ao engano, né? Israel não pode se defender. Cada vez que Israel se defende, o mundo se manifesta. Olha, jogaram mísseis lá dentro de Israel, ninguém falou nada. No momento em que Israel começou a se defender, aí pronto, o mundo já se manifesta. Vocês vão ver, as grandes manchetes vão surgir, que Israel matou crianças, matou inocentes. Os terroristas estão disparando mísseis de casas de civis. Então, o Mossad, que é o Serviço Secreto de Israel, ele vai descobrindo pontos onde o Hamas tem bases. Esses pontos são atacados cirurgicamente pelas forças de defesa de Israel. Agora, é claro, trata-se de uma guerra, é guerra isso. E em guerra, muitas vezes, população civil acaba sendo atingida. Só que o mundo só enxerga o lado palestino. Mas o Hamas, quando ele joga bombas, mísseis dentro de Israel, pouco importa onde vai cair isso. Existem mísseis dessa vez que caiu em residência, as pessoas estavam lá deitadas. E sempre eles procuram atacar em feriados judaicos, que o povo está mais desprevenido, mais despreocupado, distraído, vamos dizer assim, né? As forças de defesa não, estão sempre alertas. Mas eles atacam, que nem agora era o Shabat, dia sagrado, bíblico, para todo judeu. Então, eles preferem atacar nesses dias. Veja que eles são maldosos, querem pegar justamente desprevenido, é que nem a batalha, a guerra do Yom Kippur, quando atacaram Israel. A guerra dos 6 dias, eles procuram pegar justamente nos dias em que Israel está em festejo ou em comemoração bíblica ao Criador. Então, o que é que vai acontecer? Israel vai continuar atacando até enfraquecer o Hamas. Agora é hora do Hamas começar a gritar socorro para o mundo e dizer, olha, o que Israel está fazendo com a Palestina. O Hamas é um grupo canalha, sujo, mentiroso. Eles forjam muitas vezes que Israel está matando crianças, eles muitas vezes matam palestinos que não querem participar das falcatruas deles. Muitas vezes eles fazem isso, eles escravizam os palestinos muitas vezes.
Todos os recursos que entram ali na Palestina, o Hamas toma conta e vai para os bolsos deles para poder fazer batalhas contra Israel. O trabalho social do Hamas, o mais forte deles, é justamente isso, fazer bombas para jogar em Israel, matar judeus. E o Hamas é financiado por diversas forças estranhas, uma delas o próprio Irã. O Irã é dirigido por uma frente islâmica, né, covarde, assassina, que tem como única meta, eles não pensam em evoluir cientificamente, não pensam em engrandecer o seu povo. O Irã tem uma meta, destruir Israel. E eles falam abertamente que eles vão destruir Israel, querem destruir Israel. Toda a pesquisa deles é focando destruir Israel. Para vocês verem o tipo de mentalidade podre desses líderes do Irã. E eles financiam muitos grupos terroristas. Grandes ataques terroristas do mundo foram bancados com dinheiro do Irã. O Irã banca tudo isso, todo o terrorismo. E, infelizmente, a gente não pode deixar de lembrar que Lula tirou dinheiro do brasileiro de pão de criança aqui e deu milhões de dólares para o grupo Hamas, para ele fazer trabalhos assistenciais sociais, que são bombas para jogar em Israel. Tá aí, o Brasil infelizmente participou, dinheiro nosso suado para matar judeus. Infelizmente, esse é o nosso mundo. Vamos orar por Israel e por Jerusalém, que haja paz em Israel, que haja paz no mundo inteiro, que haja paz para todos nós, que Mashiach venha logo e traga para nós esperança de vida. Shalom.